Pronto. Bom, nós estamos aqui para esse bate-papo, que vai ficar aí no material de videoaulas, com o nosso querido professor, Dr. Jonas Madureira, grande professor, grande amigo, e uma alegria, e também professor da turma J, né? Esse semestre ele está dando aula na J. A gente está com as turmas L e... Não, você está na K. K, isso, exatamente. Eu estou na J e na corrigindo. L e ele na K. Isso. E a gente poder repartir aqui, a gente conversar sobre calvinismo e arte. O Jonas tem trabalhos muito consistentes sobre leituras artísticas, é alguém que estuda também o niilismo, né? Mas vai ser muito bom a gente poder suscitar aqui algumas perguntas que os alunos levantaram, Jonas, na sala de aula, e a gente aprofundar alguns conceitos. Então, a ideia dessa conversa ela é ser mais formativa do que informativa, né? Então, se você quiser desenvolver também algum conceito, fica à vontade. E uma pergunta que surgiu de uma aluna que pesquisou sobre arquitetura e calvinismo, e aí ela viu lá a questão da tirada das imagens das igrejas por causa da reforma, e que isso, numa leitura desavisada, pode parecer que, na perspectiva da cosmovisão reformada, a arte é relegada a um segundo plano. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, Marcelo, em primeiro lugar, queria agradecer a enorme oportunidade de poder dividir com você aí esse tempo com os nossos alunos, né? Então, uma alegria enorme poder conversar, inclusive, sobre um tópico que é espinhoso, né? No calvinismo, às vezes, parece que economia, própria teologia, filosofia, ciência, são temas mais, eu diria, confortáveis para reformados, mas dificilmente as pessoas imaginam que seria confortável também no aspecto relacionado à arte. É um pouco sobre isso que a gente pode tecer alguns comentários. Em primeiro lugar, reconhecer que há uma certa, digamos, iconoclastia, quando essa iconoclastia diz respeito a uma substituição do ser de Deus por uma imagem de Deus, e essa é a grande preocupação teológica dos reformadores nesse momento. Há uma preocupação do excesso de imagens, do excesso de informações. Há uma, digamos assim, recuperação ao mesmo tempo da imaginação. Incrível que pareça, né? E eu queria chamar a atenção para isso, porque imagine o seguinte: os reformadores, eles, no afã de, obviamente, lidar com a questão da iconoclastia, eles estão lidando também com o fato de que das pessoas foram também roubadas a tarefa de elas mesmas imaginarem. Uhum. A imaginação já vem pronta. Eu dou uma imagem E por pronta para várias você e razões. digo, é assim, né? Exato, porque você tem ali, digamos, o contexto em que a missa toda é feita em latim. A Ecclesia Discens, que é aqueles que participam, mas que não realizam a missa, só estão ali para ver. Aqueles que realizam a missa, que é a chamada Ecclesia Docens, a igreja docente. Então, ela não canta, ela não expressa absolutamente nenhuma verbalização. Tudo é feito numa linguagem que elas não têm acesso, elas não entendem aquela linguagem, mas para elas poderem entender de alguma forma, digamos assim, a narrativa do cristianismo, essas imagens ao redor da nave da igreja, elas ajudavam muito. E esse é o aspecto positivo dessas imagens ao redor das naves, representando de alguma forma aquilo que eles não conseguiam entender nas palavras, mas entendiam nas gravuras, nas imagens, etc. Só que uma coisa é a obra de arte em si, outra coisa é quando a gente utiliza a obra de arte para fins pedagógicos e dá a uma pessoa, digamos assim, uma imagem pronta. Uhum. E aí você não tem mais o afeto da imagem propriamente dita, mas você tem ali uma orientação pedagógica. Uhum. E eu vou dar vários exemplos aqui, mas talvez um que eu considero mais comum de a gente perceber, né? Eu vou dar um exemplo pessoal meu, mas eu entendo que cada um tem o seu próprio exemplo, né? Você sabe, né, Marcelo, além da filosofia,
eu tenho uma afeição pela literatura, Uhum. de maneira muito, assim, eu diria assim, atenciosa. E antes de sair o filme do Senhor dos Anéis, eu já tinha lido O Senhor dos Anéis. E eu tinha forjado uma imagem do Frodo, que não é aquele Frodo Tá, que o tá. cinema me entregou. Uhum, O uhum, cinema me entregou um outro Frodo. O uhum. cinema, Senhor sabe, Frodo. o senhor Frodo do cinema é outro. É. Mas o meu senhor Frodo é aquele que eu produzi, a minha imaginação construiu. Uhum, Então, é disso um pouco que eu estou querendo falar, de que a gente precisa também entender a iconoclastia na sua preocupação com o excesso das imagens que, ao mesmo tempo, rouba dos indivíduos uhum, a tarefa particular do sujeito formar para si imagens, de ele não receber uma imagem pronta, uhum, mas de ele mesmo produzir essas imagens. Agostinho dizia que você não pode conhecer Deus sem formar imagens mentais de Deus. Até para uhum. falar de Deus você forma imagens de Deus. Então, eles não são contra a imaginação, nem Calvino é contra a imaginação, mas É, eles estão de alguma forma preocupados com as distorções que às vezes a gente exato. não percebe. E eu ia dizer aqui, né? Você me fez viajar aqui, porque eu fico imaginando o Tolkien, né? Quando ele desenha a Terra-média, quando ele faz o mapa e quando ele começa a imaginar os personagens no processo de criação. Vamos pensar agora o processo de criação artística de toda forma de arte, né? Você tem esse processo. O Drummond dizia que o poeta é um caçador, né? Ele vai para um lugar onde o poema já está pronto e ele acha e estranhamente aquilo já está tudo pronto e ele só dá vida ou à tela ou ao texto e assim por Como um diante. escultor, né? Que É encontra um um pedaço de escultor, né? pedra Ou e diz, é quando ele Moisés. bate lá, parla, Moshe, né? Ou você olha Isso. uma pedra, ou então a Adélia Prado. Eu estava conversando esses dias aqui com o Gerson Borges. Ele falou que a Adélia Prado tem uma frase assim: às vezes Deus me tira a poesia Exato. e eu olho para a pedra e vejo só pedra, né? Então, eu queria puxar para aqui, por quê? Porque nós estamos falando de arte e estamos falando desse processo de produção artística, que ao mesmo tempo que o artista produz a arte já não é mais dele, porque outro vai se apropriar dela, né? Sim. Só que essa coisa toda do criador é uma coisa impressionante. Mas vou deixar você continuar o seu raciocínio aí. Não, sim, eu concordo. Eu acho que isso leva a gente até para o segundo ponto que eu ia chamar a atenção, que era não só essa do excesso da imagem, de uma imagem pronta que me tira a responsabilidade de eu mesmo formar as minhas imagens, né? Porque Uhum, sem imagens a gente sequer conhece as coisas, a gente conhece tudo por meio de imagens, né? E aqui eu me refiro às imagens que a gente produz na nossa consciência, né? A modernidade chamou isso de representações, né? As nossas representações de uhum, mundo e etc. uhum, uhum, Mas existe um outro aspecto dentro da tradição reformada que também seria interessante a gente perceber a sua contribuição. Não é? E a segunda contribuição que eu acho que seria interessante a gente observar no contexto digamos assim, das artes, é a maneira como os reformadores, e eu me refiro aqui aos artistas, né, principalmente os pintores, eu me refiro em especial a Rembrandt, não só Albrecht Dürer, mas aqueles que estavam ali envolvidos propriamente dito com a reforma protestante, né? Mas eu me refiro em especial a Rembrandt porque Rembrandt é aquele que vai mostrar que a, 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 a pintura não deve, para se legitimar, ela não precisa mais estar presa à linguagem religiosa, ela não precisaria estar presa necessariamente à didática do ensino, digamos assim, dos evangelhos, e que a arte ela poderia expressar a própria natureza, então a natureza morta dos holandeses uhum, é uma contribuição inegável dos reformadores à arte, em especial essa coisa que faz o artista descobrir que há outros elementos que podem ser representados. Então aqui a desacralização, uhum, digamos assim, da arte, digamos assim, no vislumbre da beleza, por exemplo, de um pedaço de boi apodrecendo. uhum, Não é? uhum. Porque você gastaria tanta técnica como Rembrandt gastou para pintar um boi apodrecendo?
que causa em tudo aquilo, o que significa tudo isso. Então, veja que os reformadores, eles também tinham, de alguma forma, um entendimento de que a arte ela deveria ampliar o seu espectro para que ela não fosse uma arte dualista, para que ela tivesse o entendimento de que pintar uma fruta numa mesa é tão teorreferente, para dizermos assim, como pintar uma Pietà, entendeu? Pietà. Uhum. Tanto há, digamos assim, sacralidade nas duas coisas, há uma referência à beleza nas duas coisas. Então, essa libertação temática da arte, que vai falar sobre outras coisas e vai tratar de outras coisas, é uma das também boas contribuições que a gente vai ver entre esses pintores, em especial aí o Rembrandt. Né? É. Eu quero puxar um gancho aqui para a gente entrar, já quase finalizando aqui nossa conversa, para a segunda parte lá na frente, que seriam as perspectivas opostas de mundo na arte, né? E o gancho que eu queria fazer era justamente esse gancho do criador, né? Um dos aspectos, acho que importantes na compreensão da produção artística e da valorização de uma exploração do belo, do autor, etc., é justamente essa capacidade criativa que o homem tem, né? Que os reformados vão entender que é uma consequência da, eu já falei, eu vou falar no latim aqui, da imago Dei, porque os alunos já conhecem, né? A doutrina da imagem de Deus no homem. Então, Deus é criativo, é criador, cria um homem criador e criativo, né? E aí, pensando até já um pouquinho tocando a filosofia, a gente vai ver que essa liberdade que a reforma traz e diz para o homem que a arte é arte, e ela pode ser produzida, ela pode ser valorizada, porque o homem tem esse potencial, de alguma forma isso não foi se voltado contra essa ideia de Deus, no sentido de uma liberdade, tanto na filosofia quanto na arte, de o homem usar isso totalmente para si, por si, e de alguma forma rejeitar essa ideia. Queria só que você falasse um pouco disso, Não, porque eu sem sei que sombra você de é um dúvida. estudioso também da arte nihilista. Uhum. E eu acho que faz sentido isso que você está dizendo, principalmente entre os neocalvinistas, né? Pensando nos holandeses ainda, nessa chave Uhum. da reflexão da arte entre os holandeses, os calvinistas holandeses, e pensando aí na tradição que vai de Kuyper, Doivre, sobretudo aquele que mais foi influenciado por eles, né? Que é o Huckmacher, né? Isso, Que nós dizia falamos que a dele na arte não última aula, tem... lá de sala de aula. Que interessante. A arte, ela não exige uma justificativa do tipo uma razão de ser. Então a gente quer de alguma forma dar à arte uma espécie de missão. E essa missão que a arte deve, na perspectiva de uma visão, digamos, de mundo como é a reformada, deve se, digamos assim, protestar contra toda necessidade de a arte ter que ser justificada por alguma ação que não seja o próprio, digamos assim, encantamento com a beleza. Uhum. E eu acho que é o desencantamento da beleza que nos tornou tão nihilistas ao ponto de olharmos para uma pedra e não vermos mais nada além de uma pedra. Uhum. E aí não é porque Deus tirou a poesia, é porque Deus, para o niilista, está morto. A fonte de toda a beleza e poesia e aquilo que seria a fonte de onde emana a beleza lhe foi tirada Uhum. por uma espécie de ambição de encontrar em si mesmo o fundamento dessa própria beleza. Então, eu entendo que é aí que a visão de mundo niilista da arte, ela acaba de alguma forma comprometendo a própria arte no momento em que ela, não em que ela simplesmente quer dessacralizar a arte, mas no momento em que ela destrói a própria arte por não ter mais nenhuma diferença. Então, aquilo que o Derrida dizia, chamava a atenção para a discussão em torno de la différence, né? A Uhum. importância de você ter a diferença. Então, se não tem mais diferença, se tudo é tão plano assim, tudo é arte, qualquer coisa pode ser arte, a gente perde a relevância da beleza. Então, a gente se rende àqueles dois jovens coreanos de 17 anos que colocam óculos
no Museu de Arte Contemporânea em Chicago, numa parede, brincando com os dois. Será que alguém vai achar que isso é uma obra de arte? Daí a pouco, um aglomerado começa a tirar foto achando que o óculos que ele colocou lá de frente na parede era uma obra de arte. Ou seja, a gente perdeu a completa noção da beleza, né? E um outro Da aspecto, importância da beleza. um outro aspecto aí lamentável, né, desse distanciamento do que nós estamos falando aqui, é você ter que justificar a arte, por exemplo, dar a ela um papel de protesto, né? Ou seja, você produz a arte para protestar. Ou seja, você misturou as coisas. Proteste e faça arte, faça as duas coisas. Mas por que misturar, né, as coisas, né? Exato. E essa politização da arte, ela, digamos assim, é para o prejuízo de todo mundo, porque a arte, ela não está nessa esfera política, digamos assim, das visões de mundo políticas ou das ideologias políticas. A arte, ela deveria responder à própria beleza, que é justamente fruto hoje do nosso questionamento, né? Depois de Kant, essas coisas como justiça, beleza, verdade, como a gente pode provar que elas existem? Então, cada um tem a sua beleza, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua justiça. Mas se cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua beleza, cada um tem a sua justiça, como a gente poderia julgar, como a gente poderia, num critério, avaliar, por exemplo, que a performance artística de Nero em tocar fogo em Roma seria menos bela do que os campos de concentração de Hitler? Seriam isso instalações de uma arte contemporânea decadente, o décadence, como diria o próprio Nietzsche? Então, me parece que a gente, perdendo os critérios, a gente não consegue mais julgar nem mesmo contra as artes totalitárias, quando o totalitarismo, a doutrina do pensamento único, ela diz o que a arte tem que dizer, mas diz também o que a religião tem que dizer, o que o Estado tem que dizer, o que todas as áreas do saber e da ciência devem dizer. Que você tem que pensar, né? Como você tem que pensar. Exato. Ou seja, o totalitarismo é uma maneira de sequestrar a tua capacidade de imaginar e te dar uma imagem, dizer assim, essa é a imagem de mundo que você deve assumir como a única pro resto da sua vida. Exatamente. Jonas, obrigado, viu? Falamos aqui por 18 minutos. A ideia era, eu prometi para os alunos vídeos de 10 minutos, mas eu acho que eles não acharam ruim que a gente prosseguiu um pouco, tá bom? Agradeço muito e um abraço também para a sua turma aí. Obrigado. Segundo K. Eu sou segundo K, viu? Eu sou da K. Lá Olha atrás, aí, muito bom, a minha formação foi à tarde. Então, muito legal. Um abraço, meu amigo. Um beijo para você, para todos os seus alunos aí, para todos os nossos alunos. Sejam felizes. Joia. Brigadão, viu? Valeu.